Mas deixa eu falar uma coisa. Eu estou tão feliz por receber o pastor Alexandre na minha live. Não só a ele, mas a todos vocês que estão aqui, que eu tenho no meu coração, sabe, um amor da parte de Deus. Fico muito feliz quando eu vou nas lives e vejo meus irmãos, as minhas irmãs. E eu quero, sem demora, entregar a palavra para o pastor Alexandre. Meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Estou muito contente. Fique à vontade. A oportunidade é do irmão aqui na nossa live nesse momento. A paz do Senhor, boa tarde, que Deus abençoe rica e poderosamente a vida do querido pastor Wagner Fernandes e lhe conceda muitos anos de vida na presença do Senhor. Porque o que importa é a presença do Senhor. Para nós, o diferencial é a presença de Deus. Lembro-me de quando Moisés disse ao Senhor: Senhor, não me faça subir daqui, se a tua presença não for comigo. É claro que nós desejamos viver. É claro, até por um instinto de sobrevivência, que nós queremos permanecer vivos. Porém, para nós que estamos nos pés do Senhor Jesus Cristo, servindo, viver significa estar na sua presença. Esta época de festas é muito propícia para nos distrairmos com tantas coisas ao nosso redor. Como Marta, irmã de Maria e de Lázaro. Ela estava distraída, ocupada com muitos afazeres. Enquanto Maria escolheu a boa parte. E disse Jesus: isso não lhe seria tirado. Então, meu querido amigo, pastor Wagner Fernandes, que você desfrute de muitos anos na presença do Senhor. Lembro-me das palavras do apóstolo Paulo também, quando ele diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque já não sou mais eu quem vive, agora é Cristo quem vive. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que nesta data festiva, como bem já justificou o pastor Wagner, que foi na última sexta-feira, mais conhecida como ontem, o seu natalício. Mas por motivos técnicos, de ruídos indesejados, a live precisou ser adiada. Mas ainda é oportuno cumprimentá-lo e felicitá-lo por esta data tão especial. Até porque falei com ele ontem, cumprimentando-o no dia certo, então ainda em tempo, mas agora, publicamente, profetizando e declarando: meu irmão, ao invés de desejar que você ganhe presentes, e nada contra ganhar presentes, eu desejo que você seja cheio da presença. Vou repetir. Ao invés de desejar que você ganhe muitos presentes, e eu não vejo problema algum em ganhar presentes. É maravilhoso. Glória a Deus. Mas, muito mais maravilhoso é ser cheio da presença do Senhor. Então eu profetizo sobre a sua vida que não lhe falte
a presença do Senhor. Aleluia. Que ela seja realmente o diferencial na sua história. Que ela seja verdadeiramente o item primeiro da sua existência. A presença do Senhor. A presença do Senhor. Ministrava ao longo desta semana, quando vivemos a data conhecida e celebrada no mundo cristão como Natal, mencionando que Natal não é sobre presentes, mas sobre presença. Então, ao desejar um feliz aniversário para você, meu querido e estimado pastor Wagner Fernandes, eu desejo que a presença do Senhor transborde na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua saúde, no seu trabalho e em tudo que diz respeito à sua história. Que não lhe falte a presença de Deus. Lembro-me também das palavras de Davi, quando ele diz que o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Ele está se referindo a alguém que está presente. Aleluia. O bom pastor. O nosso Senhor. Aquele que dá a vida pela ovelha. Mas eu também quero aproveitar este momento de gratidão, este momento de alegria, este momento de festa, para trazer à memória o que a palavra de Deus nos ensina. No Salmo 37, versículo 4, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Salmo 37, Salmo de Davi, versículo 4. Ou seja, a maneira de ter o desejo do coração satisfeito é agradar o Senhor. A maior garantia que eu tenho de que Deus irá ouvir a minha oração, a maior garantia que eu tenho de que Deus irá se manifestar na minha vida, a maior garantia que eu tenho de que Deus irá ouvir o meu clamor é tão somente agradar. E é interessante, porque isso me faz lembrar da história de dois irmãos. E eu queria, assim, em poucas palavras, porque eu sei que pastor Wagner Fernandes é muito querido, e por certo irá receber muitos convidados nesta live, então não vou me demorar. Mas eu quero só deixar uma breve reflexão através da história de dois irmãos que a Bíblia conta, chamados Caim e Abel. Vem comigo para a palavra de Deus. Gênesis capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. A partir do versículo 3, serei objetivo. Gênesis 4, a partir do versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se fortemente Caim e descaiu-lhe
o semblante. Apenas até o versículo 5. Esse texto é muito conhecido, então eu vou ficar apenas com estes 3 versículos. Versículos 3, 4 e 5 do capítulo 4 de Gênesis. É interessante, eu já ouvi aqui muitas conjecturas e análises teológicas acerca do porquê Deus aceita a oferta de um e não aceita a oferta do outro. E o interessante é que não é sobre a oferta, é sobre a pessoa. Eu vou repetir. Não é sobre a oferta, mas sobre a pessoa. Existem várias análises e conjecturas e interpretações teológicas acerca do porquê Deus aceita a oferta de Abel, não aceita a oferta de Caim, etc. Mas, se eu analisar o texto com cuidado, o texto fala que Deus atentou para Abel e para sua oferta, mas que ele não atentou para Caim e para sua oferta. Esse atentar, numa outra tradução, por isso que é importante estudar a Bíblia com diversas traduções, ele fala sobre agradar. Ou seja, a questão não era a oferta que cada um trouxe, mas a vida que cada um tinha. Deus se agradou da vida de Abel. Por isso recebeu sua oferta. Deus não se agradou da vida de Caim. E por isso não aceitou sua oferta. Quantas vezes nós temos a nossa oferta recusada por Deus? E sim, Deus pode recusar a oferta. Tanto é que a Bíblia vai dizer, se você tiver alguma diferença com o seu irmão, deixa a sua oferta no altar, vai e se reconcilia com ele para que a sua oferta seja recebida. Se eu tiver algum problema com meu irmão, a minha oferta não é recebida. E, queridos, vamos entender que aqui oferta não é exclusivamente dinheiro. Oferta é aquilo que eu entrego. Oferta é aquilo que eu dou. Oferta é aquilo que eu coloco diante de Deus. Mas para que ele aceite o que eu estou oferecendo, e aí eu volto para o Salmo 37, Salmo de Davi, salmo escrito por alguém que tinha um coração segundo o coração de Deus. Quando ele diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Por quê? Porque ele recebe a sua entrega. Tanto que no versículo seguinte, Davi vai dizer no versículo 5 do Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega. O texto fala sobre entrega. Então, tudo aquilo que eu entregar precisa estar, primeiro, alicerçado na minha vida. O nosso objetivo é agradar a Deus. E tem muita gente querendo agradar a Deus com a oferta. Mas Deus quer ser agradado com a vida. Vou repetir. Tem muita gente desejando agradar a Deus com a oferta, mas Deus quer ser agradado com a vida. Deus não está interessado em números, em valores. Tanto é que Samuel chama a atenção de Saul, quando ele diz assim, Deus se agrada muito
muito mais da obediência do que do sacrifício. Deus havia rejeitado Saul, por isso não aceitou a oferta. Entendeu? Deus havia rejeitado Saul como rei. Então aquela oferta que ele entrega, que não espera Samuel chegar e ele mesmo faz o sacrifício, Deus não recebe, porque Deus já havia rejeitado Saul. Não adianta eu querer fazer uma oferta maravilhosa se a minha vida não agradar a Deus. Aleluia. E é importante chegar nessa época de final de ano, de festas, de encerramento de ciclo, especialmente no caso do nosso ilustre pastor Wagner Fernandes, que completou mais um ano de vida, iniciou um novo ciclo. É necessário essa reflexão. A minha vida tem agradado a Deus? Porque hoje, dentro de uma visão humanista, racionalista, dentro de uma visão consumista, dentro de uma visão totalmente distorcida, nós temos visto pessoas desejando agradar a si mesmas ou agradar ao homem. Mas nossa vida deve ser um instrumento de adoração. Portanto, a nossa vida deve ser uma contínua entrega para agradar a Deus. E a pergunta que fica para mim e para você: você tem agradado a Deus? A reflexão que eu deixo: você tem agradado a Deus? A Bíblia não diz que Caim trouxe frutos ruins da terra. Então não é sobre o fruto, a qualidade do fruto, mas é sobre a vida de quem entrega. Deus não se agradou de Caim, por isso não recebeu sua oferta. Mas Deus se agradou de Abel, por isso recebeu sua oferta. E quantas vezes tenho visto, pastor Wagner, quantas vezes tenho visto demais irmãos que estão aqui conosco nesta transmissão, pessoas trazendo ofertas que não têm sido recebidas por Deus e se frustrado, como Caim se frustrou. Se frustrou, se indignou, se encheu de ódio, o ódio dominou seu coração a ponto dele tirar a vida do seu irmão Abel. Porque o seu semblante caiu, ele se encheu de ódio, de fúria, de ciúmes. Mas Deus não havia se agradado de Caim, como Deus não se agradou de Saul, por exemplo. Mas Deus se agradou de Abel. Mas Deus se agradou de Davi. E não é sobre ser perfeito. Davi não foi um homem perfeito, longe disso. Mas Deus se agradou de Davi. Porque Davi, aí eu concluo com esta conexão com o início da mensagem. Davi não abria mão da presença de Deus. Davi, quando peca, o Salmo 51 deixa isso muito claro. Ele reconhece o pecado, ele fala: Deus, eu abro mão de qualquer coisa, mas não abro mão da tua presença. Deus, eu não nasci com manto real, coroa, trono, riqueza, poder. Quando eu estava atrás das malhadas, cuidando das ovelhas do meu pai Jessé, eu já conhecia a tua presença. Eu posso viver sem o trono, eu posso viver sem a coroa, eu posso viver sem as riquezas, mas não posso viver sem a tua presença. Que nesse finalzinho de 2025,
já contemplando no horizonte 2026, você possa fazer o que Paulo diz em 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você possa se examinar e dizer, a minha vida tem agradado a Deus? A minha vida tem agradado a Deus? Porque isto é tudo que importa. A minha vida tem agradado a Deus? Que Deus abençoe. Mais uma vez, Pastor Wagner Fernandes. Um abraço carinhoso deste seu conservo. E que Deus multiplique a sua presença sobre ti todos os dias da sua vida, até o fim. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então, continuando na palavra, não cesses de falar deste livro, pastor Alexander. Vai que Deus está feliz. Família abençoada. Grande está sendo, ó. Vai assim, assim, assim. O testemunho já está, sabe? E vai ser grande. Vai desta forma que Deus está muito feliz. Está agradando a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu vejo, aleluia. Eu vejo se realizando. Não é que vai realizar, é se realizando. Qual o tempo? O tempo de Deus. Mas ele não me mostra ainda provações ou treinamento, ou não. Eu vejo Deus à sua frente. E o Senhor, aleluia, de pé, com a sua esposa, aleluia, contemplando a promessa de Deus. Diante de um altar. E o Senhor sabe o que significa, eu não sei. O negócio é do Senhor. E eu só estou feliz, porque quando Deus realiza na vida do nosso irmão, um cristão se alegra. O crente se alegra, porque somos irmãos em Cristo. A vitória de um irmão é a nossa vitória. E eu só sei que se for aqui no Brasil e eu conseguir chegar no estado, eu quero estar com meu esposo na primeira cadeira. Para ver, aleluia. Porque vai acontecer. Se for aqui, eu não sei onde é, mas vai acontecer. Se for aqui, eu quero estar. Se for longe, aí só se Deus me contemplar de me levar. Se for em outro país. Mas vai acontecer. Não importa a terra. Ser forte e corajoso. Não olhe os gigantes. Não olhe e não diga mais a Deus que é pequeno. Porque ele não escolhe grande, ele escolhe pequeno. Ele não escolhe quem acha, ele escolhe quem ele encontra. Aleluia. E não confie que vai ser através de quem o Senhor está achando. Porque no seu testemunho o Senhor vai dizer que foi Deus. Foi Deus que fez. O Senhor vai dizer, na hora que lhe derem a oportunidade, porque eu vejo o Senhor com o microfone dizendo, foi Deus grande que fez tudo isso. O Senhor sabe que está orando, eu não sei. Desse segredo eu não sei. Mas o papai sabe. O papai disse que está muito feliz. Seja forte. Seja corajoso. Não olhe as limitações. O que o Senhor disse assim, mais isso. Essa palavra mais significa uma condição. E Deus já dizendo, eu sou Deus.
Pastor Alexander, o senhor é um pastor já pronto. É um pastor que Deus tem escutado suas orações no secreto. Deus tem escutado as suas orações no secreto. Não é tudo que a gente pode falar aqui, mas ele tem se agradado. Homem, não duvide de nada que foi falado hoje. Você sabe de algo lá profundo que foi citado aqui. Um dia você se ajoelhou, fechou a porta, e você falou com Deus, e até questionou. Não questione mais nada. Não tenha dúvida. Deus é contigo. E é esse o seu chamado, é pastorear. Dói. Todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer cargo de liderança. Mas só se sabe as dores, os espinhos, quando se chega. Mas Deus também é bálsamo, é refrigério, é azeite. Deus também é videira. Deus também é videira. E a videira representa alegria. E Ele sabe como alegrar a sua alma no tempo certo e necessário. Ele sabe passar o azeite na hora da cura, na hora do refrigério. Ele derrama o azeite sobre a cabeça. Ele também sabe dar o trigo. E por que estás tão temeroso? Se ele mandar para o norte, vá. Ele é à frente. Se mandar para o sul, se ele dizer, vai para a América, Estados Unidos, a pessoa vai. Se ele disser assim, vai para Portugal, a pessoa está. Aí diz assim, agora eu quero, aleluia, aleluia. Vai para lá, onde eu já tenho te falado, e não questiona, porque é no meu tempo. No meu tempo, não tem aquele quinexal, que é fome extrema, mas quando é no meu tempo e eu vou na frente, eu levo um maná. Aleluia. Mas eu não levo só para você. Eu levo para todos aqueles que eu te colocar nas mãos. Eu levo o mosto, eu levo o trigo, eu levo o azeite, eu levo videira. Eu não levo, olha, não é o suco pronto, é a videira. Está entendendo o mistério? Pois é. E levo o azeite. E o que é que você está pedindo mais? Qual é o questionamento? Aleluia. Meu Deus, quanto questionamento. Ô, glória, sou Alexander, porque Deus tem falado que tem derramado um azeite dobrado sobre a vida dele. E eu quero fazer esta honra em cumprimento ao que o Espírito Santo de Deus está falando comigo. Amém. E até falar para o pastor Alexandre falar mais alguma coisa, fique à vontade, pastor Alexandre. Eu sei que o pastor quer falar mais, tenho certeza. Na verdade, eu fico maravilhado com o agir de Deus, porque
indubitavelmente, a palavra do Senhor não volta vazia. Aleluia. E é interessante, quanto mais lutas existem, mais vitórias são alcançadas. Pastor Wagner Fernandes enfrentou lutas, tem enfrentado lutas, que só ele e Deus sabem. Lutas até para que esta live acontecesse. Mas sempre que existem lutas, há uma garantia chamada vitória. Porque Jesus Cristo, primeiro ato do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo, logo que ele foi batizado, foi conduzir Jesus para o deserto para enfrentar lutas, para ser provado, para ser tentado. Eu sei que há nesta live muitas pessoas enfrentando lutas terríveis, mas eu só quero tranquilizá-los, porque as lutas são garantias de vitória. Olha que interessante. Em João 16:33, Jesus Cristo deixa uma palavra clara. Ele disse assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Primeiro princípio, paz. No mundo passais por aflições. Segunda palavra-chave, aflições. Mas tem de bom ânimo. Terceira palavra-chave, bom ânimo. Pois eu venci. Quarta palavra-chave, vitória. Paz, aflições, bom ânimo, vitória. Grave isso no seu coração. João 16:33. Paz, não perca a paz. Aflições fazem parte da vida com Deus. Bom ânimo foi exatamente o que a missionária Mônica falou acerca da palavra dita por Deus a Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Em outras palavras, numa outra tradução, seja forte e corajoso. Mas eu gosto da tradução tradicional que diz: esforça-te e tem bom ânimo. Bom ânimo. Para que finalmente venha a vitória. Você está passando por aflições? Então, primeira coisa, paz. Não perca a paz. O crente, ele é tão fora da casinha que ele enfrenta lutas, mas ele fica em paz. Finalmente, por causa disso, vem a certeza da vitória, graças ao bom ânimo. Eu não posso desanimar. E eu finalizo dizendo justamente isso para você. Não desanime. Não desanime. Guarde essa palavra. Guarde essa palavra. Paz no meio das aflições, com um bom ânimo para viver a vitória. Aleluia. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus abençoe. Bruno da Silva, abrace esse Jesus com todas as forças e você viverá algo novo na sua vida. Pastor Wagner Fernandes, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus traga sobre a sua vida bênção sem medida na presença de Deus. Em nome de Jesus, grande abraço. Shalom.